Um sonho, um projeto e mãos à obra. Para o sucesso e valorização do seu empreendimento é imprescindível acabamentos de qualidade. Nós, da Artus Representações, trabalhamos com o que há de melhor em porcelanatos, revestimentos, louças, metais, chuveiros, torneiras, pisos e móveis de design. Agende uma visita. 21997506135. Atendemos construtoras em todo o estado do Rio de Janeiro para projetos comerciais e residenciais. Artus Representações, fazendo parte do seu projeto. Em Isaías 53:4 está escrito: certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Jesus já liberou a cura divina para toda e qualquer doença que o homem possa ter. As mensagens deste CD produzirão em você a fé para receber a cura. Porque para Deus não há impossíveis em todas as suas promessas. Entre em nossa loja www.editoraventosul.com.br. Adquira o seu CD Cura Divina. Milagres são reais. Frequência do amor, em sintonia com a vida. Durante a vida, o homem enfrenta vários momentos de tensão que danificam a sua alma, deixando as emoções feridas e a mente perturbada. O Criador tem o bálsamo para curar essas feridas da alma humana. As mensagens, orações e músicas do CD Cura de Memórias falarão diretamente ao seu coração, trazendo a paz e o descanso que você tanto procura. Adquira agora o seu CD. Acesse editoraventosul.com.br. CD Cura de Memórias. A vida é feita de momentos que vão ficar na lembrança e guardados no coração. A Estrela Tour vai te ajudar a organizar os melhores dias de sua vida. Viagem de férias, em família, viagem romântica ou cheia de aventuras. Temos uma equipe ágil para planejar sua viagem de negócios. Consulte nossos pacotes aéreos, terrestres ou cruzeiros. estrelatour.com.br. Porque a vida é feita de momentos. Batismo. Certa vez, Jesus disse: o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. As mensagens do CD Batismo o ajudarão a desvendar o mistério da recriação espiritual. Uma única e simples decisão mudará sua vida completamente, por toda a eternidade. Adquira agora o seu CD em editoraventosul.com.br. A rádio que contagia. Rádio Menorá. Rádio a sua Menorá. melhor estação. A melhor programação da web você encontra aqui. Operando pra você melhorar. Rádio Menorá. Escuta, ó Deus, o meu clamor, atende a minha oração. Escuta, ó Deus, o meu clamor, atende a minha oração. Porque tu tens sido meu refúgio e torre forte diante dos inimigos. Porque tu tens sido meu refúgio e torre forte diante dos inimigos. Livra minha alma dos inimigos. Livra minha alma, ó Deus. Livra minha alma dos meus inimigos. Livra minha alma, ó Deus. Assim cantarei, assim cantarei, assim cantarei louvores ao teu nome.
ao teu nome, Jesus. Assim cantarei. A melhor programação da web você encontra aqui. Ligado com a gente. Baixe o aplicativo Pão de Judá e acompanhe nossa programação. Online para todo o Brasil. No Estúdio Menorá de hoje teremos Investidor do Reino, trazendo um pouco aí da Judá Livros, com Flávio Pires e a Neura Pires, os pais do Matheus aí, que vai estar nos ajudando a entrevistar eles. E o bate-papo com o ministro da Palavra, Sérgio Roberto Alves. Vamos conversar sobre os assuntos da semana. Você esteve acompanhando os últimos encontros, as últimas mensagens, Café com Cristo, Culto Mundial, a nova dica mensal, Seja Próspero. Então venha bater um papo com a gente. Solta a vinheta, Josué. Rádio e TV Menorá apresenta Estúdio Menorá. Meus amigos, 7 de novembro, estamos aqui nesta quinta-feira. Você é o nosso convidado principal a estar comentando, batendo um papo com a gente, né? Daqui a pouquinho vamos receber Flávio Pires e a Neura. Aí você pode fazer perguntas, né? Judá Livros aí, distribui livros da editora, bíblias e muito mais, a gente já vai ficar sabendo. Transmitimos pelo canal do YouTube da Rádio TV Menorá. Pelo Facebook ainda não, mas está lá a página, você pode nos seguir, Estúdio Menorá. E o Instagram, sim, esse é bem movimentado, a gente grava muito reels, colocamos cortes lá e fica interessante. Você que não consegue acompanhar 1 hora de programação, lá a gente deixa um pouquinho, né? Um resuminho do que aconteceu durante nossa semana. Cada dia sai um corte aqui, o do Bruno, aqui do Matheus, Luciano, enfim, quem está participando, fala alguma coisa, o nosso convidado, né, do dia também. A gente coloca trechos para você ter um norte do que a gente falou durante a semana. Muito bem. Boa noite, Vitória. Muito boa noite a todos. Obrigada pela companhia. Se você teve alguma experiência com alguma mensagem dessa semana, pode deixar aqui nos comentários. A gente vai relembrando, vai comentando, vai conversando. Isso com certeza vai nos edificar. Boa noite, Bruno. Boa noite, Nicolas. Boa noite aos ouvintes. Seja bem-vindo a mais um Estúdio Menorá. Seja bem-vindo à Rádio Menorá, Rede Menorá de Comunicações. Venha conhecer também o aplicativo Pão de Judá, Editora Vento Sul, nossos parceiros aqui de plataforma de alimentação espiritual. Então, siga, curta, comenta, compartilhe e vem fazer parte dessa programação. Aí, boa noite, Luciano. Boa noite, Nicolas. Deus abençoe toda a programação, os ouvintes aí, todo o pessoal que está na mesa com a gente aí também hoje. Aí, Matheus Pires, o último dia aqui no Estúdio Menorá. Ficou poucos dias aqui, mas é só para alegrar nossas noites, né, Matheus? Boa noite. Uma boa noite a todos, que Deus abençoe a cada um que esteve com a gente aí nesses dias e que a gente possa ter muito mais aqui programas, né, que vão ser muito abençoados aqui no Estúdio Menorá. Isso aí. Depois vai ter palavra final do Matheus aí, com o ministro da Palavra, Sérgio. Acho que o Sérgio sempre deixa um recado para nós, né, Matheus? Então vai ter despedida ali no finalzinho. A dica mensal, gente, foi lançada, a gente compartilhou ontem. Livro e CD Seja Próspero. Compartilhamos os 4 primeiros capítulos e o livro é curtinho, né? O CD é um pouco maior, mas dá para acompanhar tudo de uma forma bem tranquila durante o mês. O livro estava brincando ontem que dava para ler em um dia. E de fato dá, né? Se você dá uma leitura meio corrida ali, mas é bom dar um intervalo de capítulos aí por dias. Boa noite, Josué. É isso aí, boa noite, Nicolas, boa noite a todos os ouvintes ligados na rádio com a gente, que Deus abençoe a todos, mais um programa se iniciando, né, hoje com Direto da Fonte, que a paz do Senhor esteja conosco hoje. Perfeito, olha só, quero dar uma espiadinha aqui no nosso canal do YouTube, já temos os participantes aqui, Ana Paula da Silveira, Lucilane Oliveira, Vitória Benites, programa Pão da Vida, olha os nossos colegas, Gabriela Zarias, Amília Silva, Luciano, tá aqui na mesa comentando, Marcelo Orives e a Patrícia Misha Elsen. Esses são os primeiros a comentarem pelo YouTube. A gente vai para o bloco comercial e daqui a pouquinho estamos de volta.
sonho, um projeto e mãos à obra. Para o sucesso e valorização do seu empreendimento é imprescindível acabamentos de qualidade. Nós da Artus Representações trabalhamos com o que há de melhor em porcelanatos, revestimentos, louças, metais, chuveiros, torneiras, pisos e móveis de design. Agende uma visita. 21-99750-6135. Atendemos construtoras em todo o estado do Rio de Janeiro para projetos comerciais e residenciais. Artus Representações, fazendo parte do seu projeto. Calma, gente, ela está chegando. Doutora Bruna Martins, médica veterinária. Atendimento a domicílio para animais de pequeno e grande porte em São Cepé e região. Consultas, vacinas, cirurgias e responsável técnico pela sua empresa. Agende seu horário 559-9996-5607. Cuide do seu melhor amigo com o carinho que ele merece. Doutora Bruna Martins. Quer melhorar sua qualidade de vida dormindo? Conheça os colchões magnéticos da Sono Essencial. Ativa a circulação sanguínea, tem efeito anti-inflamatório e é relaxante. Colchões feitos para o seu peso. Rua Alfredo Pereira de Medeiros, número 200, Budac, em Rio do Sul. Fone 47-98811-9046 ou 47-3522-2172. Sono Essencial, porque essencial é dormir bem. Conheça Microderme. Elimina de 70% a 100% das estrias. Microderme. O que antes você não conseguia disfarçar, agora você pode eliminar. Em Campinas, São Paulo e região. Não é mentira nem ilusão. Toda estria tem solução. Kátia Tavares, Microderme na mão. Fone 19-98210-0096. Triuno Manutenção, Conservação e Jardinagem. Trabalhamos com roçada em terrenos planos e taludes, poda e corte de árvores, capina mecanizada e manutenção de canteiros, revitalização ornamental em praças, parques e áreas de lazer. Temos uma equipe treinada especializada para trabalhos em altura, conforme NR35 e demais normas de trabalho. Atendimento em Brusque, Santa Catarina e região. Fone 47-99741-3266. Triuno, zelar e cuidar do seu patrimônio é a nossa alegria. Tá todo mundo na fazenda, os bichinhos, os amigos, e agora tem você. O galo vai cantar, a sineta vai tocar e o leite da vaquinha eu vou tirar. Um café bem gostosinho, cavalgada, pedalinho, quadriciclo, pescaria, pula, pula. Vem ser feliz na invernadinha, onde a tua alegria é a minha. Vem ser feliz na invernadinha, com a família, o bezerro e a galinha. É tão linda a natureza, tem trator e tirolesa, muita trilha, churrasco, fogo de chão. Tem carrinho pra descer e conforto pra valer, um lugar que te acolhe como irmão. Vem ser feliz na invernadinha, onde a tua alegria é a minha. Vem ser feliz na invernadinha, com a família, o bezerro e a galinha. A vida é feita de momentos que vão ficar na lembrança e guardados no coração. A Estrela Tour vai te ajudar a organizar os melhores dias de sua vida. Viagem de férias, em família, viagem romântica ou cheia de aventuras. Temos uma equipe ágil para planejar sua viagem de negócios. Consulte nossos pacotes aéreos, terrestres ou cruzeiros. estrelatour.com.br. Porque a vida é feita de momentos. Ele do seu íntimo
Muito bem, você está acompanhando o Estúdio Menorá, vamos começando o nosso quadro Investidor do Reino, já estamos conectados aqui com a loja, com a empresa Ajudar Livros, Flávio e Neura Pires conosco. Boa noite, Flávio, boa noite, Neura. Boa noite a todos, que Deus venha estar abençoando, dirigindo aí toda a nossa conversa nesta noite, no nome de Jesus. Boa noite a todos, que Deus abençoe, né, ricamente cada um, e que Deus venha também nos ajudar, né? Amém. É isso aí, muito bem, a gente já tinha uma vez já feito uma entrevista, acho que com o Flávio, mas eu vi que atualizou o investimento, estava olhando no YouTube o novo comercial da Ajudar Livros. Eu quero que o Flávio faça uma apresentação breve aí do que a Ajudar Livros oferece, de que forma que ela pode ajudar o pessoal que nos assiste, Flávio. Bom, enfim, é uma história bastante longa, né? De longa história, longos anos. Sempre tive esse zelo, assim, porque eu, desde já mais de, 30 anos, eu sempre trabalhei com livros, né? Eu tinha até, na época, eu tinha um atacado, e quando eu conheci o apóstolo, na época, até eu fornecia, que não existia ainda a editora Vensul, né? Sim. Então eu fornecia material para ele. Na época foi quando o momento que nós, através então dos livros, é que a gente teve esse contato com a visão do Senhor. E quando a gente veio para o Senhor nesse ministério, então logo que a editora Vensul começou a desenvolver esse trabalho, antes era de uma forma mais simples, né? E hoje, então, aí através dos livros que nós temos, que é uma riqueza para nós, né? No caso, até nós temos aqui, né? Uma dica mensal, seja próspero. Dica mensal, né? Está preparado. Então, sempre nós estamos ali alinhados com a editora, né? Nós amamos essa obra há muito tempo. E na época também a Elisama, o Mateus nos ajudaram bastante na época, né? E depois, quando nós começamos, quando a editora, então, Vensul começou a adotar esse formato de livros, nós imediatamente compramos a ideia e fomos indo, e também, quando surgiu a oportunidade de ser um investidor do reino, eu ficava pensando, como que eu vou fazer investidor do reino? Não tenho mais empresa, não tenho mais nada, né? Mas a Neura insistiu muito também para que nós fizéssemos esse trabalho. E aí o senhor foi abrindo, né? Sim. E hoje nós já temos há um bom tempo como investidor do reino, que para nós é uma alegria muito grande. E Flávio, e quero então vocês são assim... Oi. Vocês são assim, então, parceiros, né, da editora Ventul, revendem os materiais. E o que mais? Além dos materiais da editora Ventul, o que mais Ajudar Livros oferece para os clientes? Isso é uma boa pergunta, né? Uma das coisas assim que começou mesmo foi quando nós desenvolvemos esse trabalho aqui, que é a apostila, né? Inicialmente foi era apostila, acho que aqui é melhor. Apostila. E depois, então, foi sendo formado esse livreto, hoje um livro, né? Onde tem as orações doutrinárias que estão no aplicativo. Sim. Então, aí sobre a permissão do apóstolo, nós então desenvolvemos esse trabalho, e até na ocasião a irmã Carla, né? Que foi quem viabilizou essa capa linda, né? Então, queremos agradecer a irmã de coração, a irmã Carla Santos, né, a esposa do nosso irmão Márcio Santos. Então, e também um ponto muito forte da Ajudar Livros são as Bíblias, né, da Sociedade Bíblica, com a tradução Almeida Revista e Atualizada, que é mais conhecido também por ARA, né? Então, nós só trabalhamos com essa tradução, que é a tradução que a Igreja do Senhor Jesus usa, né? Sim, Flávio, o que eu achei interessante é que
o destaque aí da propaganda de vocês é justamente isso, né? Já começa com uma pergunta ali. Você conhece o grande poder da oração? Então, já nem fala que está vendendo Bíblia ali por primeiro, já fala logo dessa apostila de orações doutrinárias. Isso é o que vocês mais vendem? Ou por que tu destacou esse material aí como o primeiro ali que sai no anúncio? Irmão, a tua voz está um pouquinho distorcida, não estou conseguindo... Deve estar um pouco alto, então. Eu estava te perguntando o porquê que esse material da oração doutrinária ele está ali como destaque do teu anúncio, Flávio. Justamente porque é uma coisa assim que nós desenvolvemos, né? Vamos dizer, a nossa produção. Isso aqui, quem produz, então, somos nós, né? Então é nesse sentido. Tá certo, não. Agora eu peguei bem certinho. Perfeito. E aí, Neura, como é que é essa experiência aí? Eu lembro que a gente tinha conversado com o Matheus uma vez, o Matheus contou que o pai dele tinha uma livraria, né? Tu sempre acessava os conteúdos, então essa experiência já vem de anos. Já. Eu era pequeno, meu pai sempre teve livraria e até a gente sempre ajudava ele, às vezes, na livraria, ficava lá junto, né? A Elisama também foi uma que ajudou lá trabalhando, né? Na livraria em si. Vocês teve um período que vocês tinham um furgão, é isso? Isso, o pai tinha furgão e tinha os funcionários dele que viajavam, então, para fazer essas entregas de pedido e tudo mais. Eu me lembro desse furgão aí na frente dos encontros lá de Panambi. E aí até o pessoal dormia dentro, né? Junto com o material que ia junto. E Cachoeira do Sul era um local onde era vendido também esses conteúdos, né, esses materiais. Tá vendo? Tem toda uma história, então eu queria que a Neura contasse para nós um pouco aí desse trajeto até chegar na Ajudar Livros aí que está hoje, né, Neura? Conta para nós aí alguma... É um prazer, né, trabalhar com a editora. Eu amo muito esse material, porque foi através desse material que eu vim para o Senhor, né? Ninguém pregou para mim, nada. Foi só o material que chegou até nós por causa do nosso funcionário que visitava o irmão Sérgio na época, quando o irmão Sérgio ainda não tinha, assim, total a visão celestial, né? Então, nós trabalhávamos com 9 editoras do Brasil inteiro. E tínhamos 170 pontos no estado de entrega, como o Matheus falou aí. Tínhamos, em média, 2 a 3 carros viajando, né? E um deles era que visitava o irmão Sérgio ali em Cachoeira do Sul. Depois, quando o Senhor revelou toda a visão para ele, então ele deixou, logicamente, de ser o nosso... comprador, né? Inverteu os papéis daí. Inverteu os papéis. Aí ele veio até nós. Então, o nosso funcionário ganhou uma fita, né, cassete, e nos trouxe. E aí, um dia, o Flávio colocou no carro e eu fiquei ouvindo. E eu disse, nossa, mas quem fala assim, né? Nunca tinha ouvido um homem falar de uma maneira assim, da palavra de Deus, né? E eu estava muito sedenta, procurando por Jesus, porque até então eu só conhecia regras, né? Não toca, não coma, não faz, não corta, não pega. Mas então eu estava procurando Jesus, mas não encontrava Jesus. Sim. E naquele dia eu disse para o Flávio, meu Deus, quem é esse homem que fala assim? Não, isso é o irmão Sérgio, assim. E ele nos deu essa fita porque ele disse, toma aí, Flávio, pega isso aí que eu não quero, isso que eu ganhei de presente do Sérgio, porque ele fala muito manso, eu não gosto dessas coisas. Você lembra o assunto ou o título da fita, enfim, você lembra? Era uma fita cassete. E o assunto era a espada e a cruz. Isso. E eu amei o material. E é bem tranquilo. Aí eu amei o material, né? E aí eu disse, meu Deus, nós tínhamos que ouvir esse homem. E aí o Flávio mandou chamar o Sérgio, que também estava em oração há anos por Panambi. E foi assim que Deus achou Flávio Pires. E eu quero dizer que eu orei durante 1 ano para que nós
fôssemos investidores do reino, porque o Flávio dizia, mas como que eu vou ser? Mas vamos orar, Deus vai abrir. E aí eu orei em silêncio, assim, durante 1 ano. Aí depois, quando findou esse ano, Deus falou com ele. E aí nós fomos, então, investidores do reino, e é maravilhoso, e eu amo esse material, e amo vender esse material. Gosto da livraria, e eu vou dizer que eu já li quase todos, né, esse material, e tive muitas experiências com ele, né, e era isso. Flávio, eu queria... Opa, pode falar, hein? Depois eu faço a pergunta. Não, eu gostaria de colocar uma coisa importante aqui a respeito do Judá Livros, né, porque é um trabalho que a gente... Eu quero incentivar, inclusive, as pessoas que estão pensando, será que eu vou ser um investidor do reino, não vai ser? Eu te digo, vale a pena, e o Senhor nunca nos deixou na mão. Eu não tenho uma empresa, não tenho, as coisas que eu compro é a nível de CPF, mas é impressionante, eu nunca, digamos, telefonei lá para o pessoal dizendo, olha, esse mês eu não vou conseguir pagar. O Senhor nunca me deixou na mão, né, nesse sentido. Então, eu quero te dizer uma coisa, se você tem o desejo no teu coração de ser investidor do reino, não demore como eu demorei. Eu demorei muito para fazer isso aí. Porque eu achava assim, mas eu não tenho uma empresa, não tenho nada. Não, vai firme que o Senhor vai honrar mesmo. Boa. Esse é um aspecto. Outro aspecto do Judá Livros é o seguinte, o trabalho que a gente desenvolve hoje, como eu trabalhei no passado com consignação, então essa oportunidade ela está aberta para quem quiser trabalhar em consignação com o nosso material, que é este material aqui, né? E também as Bíblias e, logicamente, todo o material da editora Vento Sul, principalmente livros, né? Porque hoje está mais difícil, tanto DVD, CD, mas enfim, a essência é os livros. Então, se alguém desejar, entre em contato conosco, que nós vamos estudar o caso e vamos fornecer o material para fins de que os irmãos possam estar, as pessoas que quiserem, possam trabalhar dessa forma, assim, consignadamente. Legal. Então, o pessoal que está nos assistindo aí, já tem umas 70 pessoas aí pelo YouTube, vou passar o fone da Judá Livros, né? Flávio e Neura. Tá passando na tela aí para vocês. Área 519-9696-2678. Repetindo, área 519-9696-2678. E conheça os produtos aí. Vocês entregam para todo o Brasil esses materiais aí, Flávio? Se precisar. Olha aí. E a gente, então, fornece uma comissão, né? A pessoa vende, faz um acerto mensal, e tanto de livros como das Bíblias, e também o nosso aqui livro que nós elaboramos, Orações Doutrinárias. Essas orações doutrinárias é mais uma opção, né, para ter essas orações, porque elas já estão no aplicativo, já estão, né? Lá. Mas tem pessoas que gostam de manusear o livro, e ali elas se acham mais à vontade, pessoas mais maduras, elas não têm aquele manuseio, né, mais fácil do celular, então eles preferem o manuseio da apostila, do livro, né? Então é uma maneira também de absorver, né, as duas camadas. As pessoas que gostam do aplicativo, elas contatam, e o aplicativo é maravilhoso, que se tem uma pessoa lá no Nordeste, está necessitada, tu entrou em contato com ela, tu já manda a oração para ela lá, ela já faz, já é curada, enfim, né? Mas verdade. Tem pessoas que se acham mais manuseando o livro, por isso que nós optamos também. Perfeito, boa, tá certo. Infelizmente o nosso tempo vai rapidinho, só fica o nosso agradecimento aqui, Flávio e Neura, por ter participado aqui com a gente, ter contado um pouco da Judá Livros. Valeu, Deus abençoe. Amém, Deus abençoe a todos. Aí, muito obrigado. Vou dar um espaço que tem vários comentários aqui. O Álvaro colocou, adquirir uma Bíblia da Judá Livros, muito bonita, diga-se de passagem, que o Senhor prospere os investidores do reino. Tem vários comentários aí falando bem
da Ajudar Livros, o Michel Serres colocou: o Matheus é filho do irmão Flávio. Irmão da Elisama. Irmão da Elisama, não sabia. Não sabia? Olha, tá. Então agora você está sabendo. A Leandra Machado também estava comentando, a Kátia Uric, né, deixando aí que benção o testemunho deles, né? É isso aí. A Rosemary Ferreira Silveira também comentando sobre os investimentos aí. A Simoni Santos, da mesma forma, o pessoal conhece Ajudar Livros e tá aí para vocês o contato. Tava passando na tela, entre em contato aí com Ajudar Livros. Comerciais chegando, daqui a pouco a gente vai bater um papo com o apóstolo Sérgio Roberto Alves. Moinho e Comércio de Farelo Verpe fornece ingredientes de qualidade para sua ração com derivados do arroz, ainda com ingredientes necessários para o desenvolvimento do seu animal. Fone 55-999-78-2648. Moinho e Comércio de Farelo Verpe, ração com matéria-prima de qualidade. Em meio a tintas, rolos e pincéis, ganha vida a arte de pintar, trazendo cor e alegria, traduzindo sentimentos e sensações através da combinação certa das cores. Na Minha Cor Tintas você encontra tudo para a sua obra, seja reforma ou construção. Somos referência em tintas para madeira, alvenaria, automotiva, ferro e muitas outras. Temos uma linha completa de acessórios para pintura. Em parceria com a McCoatings, temos tintas residenciais e moveleiras com preço de fábrica. Venha nos visitar, Avenida João Pessoa, 782, em Canela. Fone 54-3282-7861. Entre em contato com nossa equipe de consultores e receba a solução completa para o seu projeto. Minha Cor Tintas, a solução completa para a sua pintura. Não importa se você é bebê, menina ou moça, a Clauzinha Arts tem o laço perfeito para cada princesa. Laços, lacinhos, tiaras, faixinhas para bebês, artigo em crochê e muito mais. Acesse nosso Instagram e faça a sua encomenda. Enviamos para todo o Brasil. Clauzinha Arts, amor em formas de laço. Com operação em todo o Brasil e nos principais países do mundo, a Auscorp realiza serviços para exportação e importação, logística internacional, despacho aduaneiro, desenvolvimento de produtos e matérias-primas no exterior. Acesse o nosso site ou ligue 51 30 35 7435. Lupinheiro Unhas e Depilação, manicure, pedicure, esmaltação e blindagem em gel, depilação, tratamento facial e spa dos pés. Temos também um super produto que te ajuda a perder peso mais fácil do que você imagina. New Green Gold. Agende seu horário 51999882035. Rua Pedro Nol 284. Galeria Feliz, sala 304 em Feliz. Lupinheiro, seu dia de diva. Supermercado Selba, o super do Hans, onde você compra mais e paga menos todos os dias. Para compras do dia a dia ou o rancho do mês. Frutas, legumes, pão quentinho todos os dias e a melhor carne para o seu churrasco. Na Feliz, com 2 lojas nos bairros Vila Rica e Matiel. Supermercado Selba, o super da Feliz Cidade. 9870-2688, Rua Prefeito José Serra, 563, em Ouro Fino, Minas Gerais. Artes Gráficas Popular do Pedrinho, há mais de 50 anos servindo você. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, porque ele é como árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor. Mas a sua folha fica verde, e no ano de sequidão não se perturba, nem deixa de dar fruto. A Coletânea Apostólica reúne as mensagens liberadas pelo Ministério da Palavra a cada mês. São mensagens, orações e louvores para a sua edificação espiritual. Acesse a nossa loja, editoraventosul.com.br. Adquira agora a sua Coletânea Apostólica. Desperteis
Muito bem, estamos aqui iniciando o nosso bate-papo. Antes, quero falar aí do nosso QR Code, hein? Saltou na tela, né? Para você que busca qualidade em produtos e serviços, temos uma dica imperdível. Aponte a câmera do seu celular para o QR Code exibido na tela e descubra ofertas incríveis com descontos e condições exclusivas trazidas por nossos apoiadores. Aproveite e garanta agora as melhores vantagens. Pessoal, tá rindo de mim aqui porque eu me esqueci desse QR Code. E esses são os nossos patrocinadores, gente. Quem quiser se tornar um patrocinador é fácil, vai na tvmenorá.com.br, entra em contato e pergunta lá, né? Ou coloca uma mensagenzinha. Quero me tornar um patrocinador. Como é que funciona? Eles vão te mandar o catálogo e você vai ver que é simples. As modalidades de banner são super acessíveis. Vou dar uma passada no canal do YouTube aqui, que tem mais comentários. Eu não vi nenhuma pergunta ainda, gente. Estamos começando o bate-papo aqui com o ministro já. E você pode colocar dúvidas que ficou aí do encontro de Novo Hamburgo, culto mundial, café com Cristo, né? Muito bem. Só o pessoal deixando boa noite ainda. É verdade. Sabe que essa terça-feira teve uma mensagem que eu já vi muitas vezes na igreja, né? Aquela passagem lá de que Paulo estava no barco, né? Com a tripulação e veio a tempestade, o barco foi se desmanchando, né? E Paulo disse, pessoal, permaneça no barco, né? Quem continuar no barco vai ser salvo. E eu sempre ouvi isso, e a gente ouve muito sobre consagração, nos últimos dias também ouvi muito sobre consagração, que para mim permanecer no barco eu preciso me consagrar, ler a palavra, meditar, orar e jejuar, mas nunca o Senhor me falou como me falou agora. Sim. O Senhor me falou assim, continua no barco, Bruno, porque espiritualmente tu não sabe nadar. Tá vendo? Como tu não sabe nadar, tu vai morrer. Assim como Deus falou, né, para Adão e Eva, né, se vocês comerem esse fruto, vocês vão morrer. Então eu fiquei pensando assim, eu não sei nadar, então eu preciso continuar no barco, porque se eu pular do barco, eu vou morrer. Boa. Tá certo aí, ó. Eu acho que o pessoal já tá lembrando de alguma coisa. Vamos comentar. Quero cumprimentar o ministro, já está conosco aqui. Boa noite, Sérgio. Boa noite, Nicolas. Boa noite a todos aí da equipe do programa. Boa noite, audiência. Deus abençoe a todos nós. Isso aí. Então você é o nosso convidado para começar a bater um papo com a gente. Você do YouTube e também acompanhando a gente pelo aplicativo Pão de Judá. E é verdade, Bruno, o apóstolo Paulo aí teve um destaque nessas últimas mensagens, a gente falando sobre o espinho. Até na mensagem domingo de também, hoje. Hoje mesmo, eu tava escutando ali quando estava voltando pro estúdio aqui, a mensagem que citou Paulo, né? Um dos servos aí de Deus que pedia, né? Senhor, tira esse espinho. Mas se Deus tirasse, ia estragar toda a obra que Deus estava planejando fazer e já estava fazendo na vida dele. Então, é sinal que a gente tem que lidar com o não do Senhor. Mesmo falávamos disso estes dias, né, gente? É isso aí? Com certeza. Então, lembrando dos assuntos mais, a gente teve assunto do microrregional, né, do encontro, e tudo isso você pode trazer o seu comentário aqui, mas eu queria trazer também esse assunto da consagração que o Bruno falou, né? E a gente pensa que a consagração tem assuntos que a gente busca lá no início, depois vai deixando, mas na verdade tudo é uma vida com o Senhor todos os dias. Verdade. E principalmente a alimentação da palavra que seja diária, e hoje falou também da direção do Ministério da Palavra para que a gente venha crer em Deus, mas também seguir as orientações que Deus traz para nos mantermos seguros, né, daquilo que Deus quer nas nossas vidas. Com certeza, e a consagração não é para mim saber mais, né? É justamente quando eu me consagro, é para mim ter mais graça de eu suportar aquilo que o Senhor vai trazer para me lapidar, né? E é aí que vem o crescimento, em cima da aceitação e de uma busca e prática minha, né? E a gente ouve o Ministério da Palavra falando, ouve aos poucos, aquilo vai causando constrangimentos, são assuntos que a gente já ouviu várias vezes, mas é o intuito de vir de outros ângulos justamente para expor toda essa bicharada que tá na gente. E tu sabe que consagração, a base é o amor, né? E tu vê como às vezes tu tem que conhecer melhor a pessoa para tu saber se tu ama ela ou não, né? Que tu vai ter que conviver com erros, defeitos de alguém, e aí você vai demonstrar o amor por essa pessoa. É a mesma coisa hoje com Deus, né? Tu só vai fazer aquilo realmente e só vai dar certo quando tu tiver amor por aquilo, né? Tiver conectado com aquilo, senão aquilo vai durar pouco tempo, né? Senão tu vai fazer com esforço assim por um tempo, depois tu não aguenta, né? Não suporta, aquilo se torna chato, né? E aí tu não fica pesado, tu acaba entrando num desgosto, né? Sim. Mas quando tem aquele vínculo, aquele amor, a gente consegue permanecer.
E hoje foi falado sobre rotina, né? Como é fácil eu entrar na rotina quando eu saio da vida, né? Quando eu não ouço o Senhor, quando eu não sigo ali. E aí foi falado, né, que tudo a gente quer botar uma rotina, né? Em vez de ser o amor que nos guia, tudo a gente quer ir com uma rotina. Tudo que é nos passado nas nossas mãos, a gente quer continuar fazendo exatamente igual até o nosso último dia fazendo aquilo, né? E a gente não se abre para a novidade do Senhor, não se abre para deixar o Senhor mudar o jeito que Ele está fazendo aquilo ali através de mim, né? E aquilo ali parece que para, né? E chega um ponto que para de fluir a vida, porque aí não tá mais debaixo da direção do Senhor. Por mais que tenha sido entregue para mim na direção do Senhor, parou de fluir a vida porque eu me fechei, né? E entrei nessa rotina. Muito interessante. Sérgio, assim, no teu começo, assim, logo o Senhor te revelou, assim, que tu precisava sempre estar consagrado, ou no começo tu pensou assim, não, vai ter um ponto que eu vou ficar pronto? Ou demorou um pouquinho para chegar a esse dia que, não, é um dia de cada vez e todo dia eu preciso me alimentar de Jesus? Como é que foi esse início? Olha, o meu início, assim, foi uma coisa assim que eu sentia algo assim, ó. Eu sou um ignorante, não sei nada e a palavra é a verdade e pode me ensinar todas as coisas que eu não conheço. Sim. Então, o meu pensamento naquele início era isso. E eu nunca gostei de não conhecer assuntos, né? E ser taxado de burro. Sim. Então é por orgulho, eu acho que eu comecei a estudar a Bíblia. A motivação, por enquanto, foi outra. Mas comecei a estudar a Bíblia e vi que tinha fundamentos, assim, tinha instruções fantásticas. E aquilo foi me fazendo eu me apegar no Cristo, né? Porque eu nunca vi a Bíblia se não fosse uma pessoa. Eu nunca senti que aquilo era letra. Sim. Isso aí desde o início foi assim. Eu senti que aquilo era a descrição analítica de uma pessoa que gerava transformação, salvação, cura, libertação na minha vida. Então, eu comecei a experimentar os efeitos das obediências, aqueles pontos que me rendia ao Senhor, eu comecei a experienciar coisas boas, e aí eu confiei para ir mais longe, mais profundamente, né, com Ele. Interessante. E Sérgio, Mateus falou que no começo talvez a gente não gosta da pessoa, daí a gente aprende a gostar, mas depois de muitos anos talvez começa a enjoar. E como é que faz para depois de 34 anos não enjoar e cada dia ter vontade de ler a Bíblia, de orar, de jejuar? É essa consagração? É a obediência? Qual que é a motivação? Não, eu sou franco assim, eu nunca tive uma experiência de enjoar Jesus. Nunca tive até hoje. Bem isso. Então, não sei te explicar assim, eu sempre vi Jesus assim como algo fascinante e algo infindável que eu não consigo esgotar em conhecer a sua pessoa. E o que pode nos levar a essa situação de achar o Senhor chato ou a vida chata? É que a questão às vezes... Eu não sei explicar por quê. É que a questão não é nem às vezes a gente, tipo, eu já tô enjoado de Jesus, mas sim a situação que a gente tá vivendo no momento ali, fica por 1, 2 anos em tribulação, faz a gente ficar desanimado, mas é pela situação, não porque Jesus é algo que eu enjoei, né? Porque a gente quer estar na presença de Deus, mas às vezes vem muitas coisas ruins e a gente acaba se afastando ou ficando... Como a situação do jovem rico, de quando chegou aquilo que Deus realmente queria ajustar na vida dele, aí pulou não fora. Queria mais, né? Tocou no dodói. E teve um assunto tocado, acho que foi na sexta-feira, assim, não lembro bem, mas que falava que quanto mais a gente conhece a Deus, parece que mais a gente cobra de Deus algo que a gente não mereceu e nunca vai merecer, né? Pior. E aquele versículo de que ele cresça e eu diminua, parece que não vai mais sendo aplicado na nossa alma e a gente fica assim, mas olha só, eu faço isso, aquilo, né? Por que isso não acontece, enfim. E aí eu acho que vem essa desmotivação, não sei, aquilo que vocês sentiram. Vou rebobinar a fita um pouquinho, que tem um assunto, falando bastante consagração, tem um assunto que é doméstico, né? No sábado de tarde, o Senhor trouxe um assunto, né? O Espírito Santo retrouxe novamente um assunto bastante antigo na igreja, que é o padrão divino da família, falando sobre autoridade, sobre submissão. E há pouco nós estávamos comentando aqui, né, da má interpretação desses temas, né, para os casados que ouviram a primeira vez, né, que a esposa deveria ser submissa e o marido a autoridade. Vou me referir aos casados da mesa aqui, né,
Nicolas, Bruno, Mateus, né? Como é que foi essa primeira vez? Eu ouvi, bom, agora eu tenho que aprender a mandar nessa mulher. Essa é a minha... Né? Porque eu já ouvi de irmãos, né? Chegar para mim e dizer, minha esposa não é submissa, pastor. Isso é um problema lá em casa, acho que eu vou ter que, né? Vou ter que isso, vou ter que aquilo. Como é que foi a primeira vez que vocês ouviram, assim, 1 minuto para cada um aí, né? Para a gente entrar nesse bate-papo. Foi essa a interpretação? Não foi, né? Porque a gente precisa explanar esses assuntos assim, que isso às vezes está engessado na cabeça de maridos, achando que aquela irmã tem que entrar num subjugo. E não é isso que a palavra falou. Vamos lá, Mateus. Não, a primeira vez que veio na cabeça assim é que a pessoa tem que concordar com tudo que eu vou falar. Olha aí, eu... Não, e não é a real, porque eu posso estar falando um monte de bobagem, fazendo um monte de escolha errada, e a outra pessoa pode estar muito mais iluminada que eu, enxergando com uma outra visão. E isso, para nós, homens, às vezes nós achamos que isso parece que vai ferir o nosso orgulho, vai tentar, parece tirar que tua posição. vai tirar minha posição de cabeça do lar, sei lá o que a gente pensa nessas horas, mas isso é o que vem da natureza da gente, assim. Isso vem de um legalismo. Vem de um legalismo, isso brota, e lógico que sim. Isso é o que veio. Não, isso que agora, quando eu vier, eu tenho que dizer, né, as coisas, só que às vezes o que eu posso estar dizendo não está certo. Sim. E só que até às vezes tu enxergar isso, aí já deu problema, já deu isso, já deu aquilo, já deu confusão, tu já ligou para pastor, tu já falou com esse, com aquele. Por quê? Porque a verdade é essa, né? Essa é a verdade que acontece hoje nas nossas vidas. Sim. Mas aí até que Deus começa a trazer a realidade que não é por isso, não é dessa forma. E até agora o Luciano trouxe um ponto. Uma vez eu assisti um vídeo que a minha irmã até me mandou, que quando Deus trouxe a auxiliadora é porque Deus vai aperfeiçoar isso no homem, né? Essa questão, usando a auxiliadora idônea dele. Deus vai aperfeiçoar isso no homem. Essa questão toda de comando e tudo mais, porque o homem não nasceu pronto, não tem nada disso dentro dele. Deus vai usar os dois naquilo para aperfeiçoar ambos, né? Mas, claro, se tiver desligado da palavra de Deus e da visão do Senhor, não vai ter o que acontecer. Muito interessante. Posso ser sincero, Luciano? Mas é o que nós precisamos. Não, mas é o que tem que falar. Antes de casar, eu fui ler então em Efésios 5, que fala sobre o casamento, e eu não me preocupei em ler lá que a mulher tem que ser submissa ao marido, mas eu li a parte do homem, que o homem tem que amar a esposa como Cristo amou a igreja. E eu pensei, bom, isso aqui é muito sério, é muita responsabilidade, então eu preciso amar a Natália como Cristo me ama. Que é com paciência, que é com carinho, que é com respeito. E no livro Esposa Modelação fala 2 princípios que eu acho tremendo, sim, né? Que é dever do homem. Que a mulher precisa de afeição e a mulher precisa de honestidade. Então tá aqui a chave, então. Agora o resto, o problema é dela. Se ela vai ser submissa ou não, é com a Natália, ela e Deus. Mas eu tenho uma parte para fazer. Eu preciso amar ela como Cristo me ama. E então agora vamos lá. Isso não quer dizer que eu não erre todos os dias, mas eu sei que meu dever é esse. Agora, se ela é submissa ou não, é ela com Deus. Mas o meu dever é amar ela. Exato. E aí, Nicolas? O meu principal é que, para não ser tão redundante aqui, o que eu vejo assim é que se eu me consagrar, se eu estar conectado ao Senhor, né, ouvindo a voz dele, consequentemente todo mundo vai ser abençoado dentro da minha casa, né? Se eu tiver filho, se eu tiver esposa, porque vai estar fluindo algo de um conteúdo sólido, né? Um conteúdo vivo que é do nosso Criador. Mas com certeza, como o Mateus falou, assim, a gente tem algo quando escuta as primeiras vezes essas mensagens sobre casamento, acha, então tenho poder, então vou poder mandar, né? E o cara já tem aquilo já do sanguíneo de querer ser mandão, né? Mandar nos outros. Aí, no casamento, tu aprende que não é assim, que é algo que se Deus quer, eu vou ter que fazer, e se eu dou coisas, assim, opiniões, ordens que não são de Deus, aquilo não vai frutificar, vai dar tudo errado, né? E a Vitória sabe como é que é. Mas eu não sou tão legalista nesse nível aí que nem o pessoal acha, que o marido tem que mandar, que tem que se posicionar, e que não pode falar com a mulher, e que não sei o quê, tem que ser comigo. Pior que eu nunca pensei dessa forma. Amém. E eu sempre peço assim, para Deus sondar meu coração, para ver se eu tô na linha certa, né? Mas a minha função principal é estar consagrado ao Senhor para que tudo flua. Isso Luciano. Aí? Acabou as perguntas? E aí, Luciano? Sim. Como é que foi a primeira vez que tu ouviu? Eles me pegaram. Conta pra nós, porque a gente já se abriu aqui. Como é que foi escutar a primeira vez? Já faz alguns anos isso, né? Mais de 20 anos, mas também peguei essa linha de que eu deveria
comandar e conduzir e não aceitar. E sofri por muitos anos, eu fui bastante tratado pelo Senhor, né? Não está pronto ainda, né? Minha parte como marido, pega muito aqui o que o Bruno falou, eu tenho que cuidar da minha parte, né? Temos erros, mas já fui bastante tratado, né? Colhi bastante coisas por ser um marido autoritário e não aceitar nada de erros da minha esposa, que ela tem direito de ter. Eu tenho direito de errar e ela também tem. Então, no momento que eu me posicionei nessa maneira, isso durou alguns anos, né? E o nosso casamento ficou muito difícil mesmo. Deus me salvou num encontro, né? Eu já compartilhei uma vez um testemunho, Deus me salvou ali e me deu-lhe uma sacudida numa área familiar e área pessoal e financeiro, tudo para Deus me mostrar que eu estava matando a minha mulher, que eu estava matando o meu casamento e que eu ia destruir com a minha família, por pensar que eu não poderia aceitar o jeito que a minha esposa é, né? Porque não é um marido, não é um homem que vai produzir uma submissão que é uma posição que Deus deu, não fui eu que deu. Às vezes os maridos pensam assim, que é ele que está dando essa... Você não dá nada. Se eu não consigo mandar nem em mim, vou mandar na minha mulher. Né? Se Jesus não entrar nessa jogada, aí, esquece, enrola a tua bandeira, né? Aguarda para a próxima. Porque isso é uma coisa que só Deus pode fazer, não somente dentro de um casamento, como num presbitério, né? Às vezes o presbítero ele quer exigir que o rebanho seja submisso, e esquece isso, é legalismo, né? Você está perdido na tua autoridade aí, né? Exato. De querer exigir esse comando, é Deus que produz isso, né? E uma coisa que está muito gravada na minha cabeça, que eu ouvi há muitos anos atrás, que uma liderança, ela é conquistada, ela não é imposta. Não é pelo que tu faz, não é pelo que tu mostra, não é pelo que tu grita, não adianta dar tapa na mesa. É Deus que vai produzir aquilo no coração do liderado. Fora isso, é só cansaço. Exato. E se eu fico me preocupando, por exemplo, só com a função do outro, isso serve até na igreja, empresa, isso não dá certo, né? Eu tenho que me preocupar primeiro comigo. Com a minha função. Eu tô fazendo os meus papéis, né? Eu tô buscando Deus, eu tô sendo o supridor do lar, enfim, eu tô sendo um bom marido, tô sendo um bom pai. Se a gente para fazer aquela introspecção, eu olhando para mim, isso fica muito mais fácil, né? Mas é que nem vocês estão falando, vem às vezes aquele engano de achar que pode mandar, né? E que pode falar o que quer. E não é assim, né? Óbvio que eu não tenho tantos anos de casamento, tô há 7 anos casado, tive muitas experiências, mas estou aprendendo cada dia mais com o senhor, né? Como é que funciona o tal do casamento, né, Luciano? Deixamos solteiros calados na live hoje aqui, né? Eu gostei desse assunto dessa noite. Muito edificante. Não, os solteiros não se assustem aí, viu? Pode abrir o compartilhar para as irmãs aí também, né? Eu lembrei agora que eu ouvi as mensagens, né? Que geralmente o irmão Sérgio fala, né, que se o homem chega na casa e assim, fica inquieto, eu que mando aqui, meu filho, tu perdeu e tá perdido quando tu pensa assim, né? Coitado. Isso mesmo. O ministro, como é que foi pregar isso, assim, tendo a revelação do Senhor, pregando para outras pessoas e trazendo também para a tua vida, porque ao mesmo tempo que a gente prega, e outras vezes que nós vamos ser usados por Deus para falar desse assunto para outras pessoas, ao mesmo tempo Deus está trabalhando em nós. E como é que foi para você, assim, todos esses anos também ser trabalhado por isso? Eu tenho uma ideia, assim, ó, talvez eu nunca preguei sobre isso. Eu não me considero bom marido, nem bom pai. Eu tenho dificuldade de conciliar o ministério com as duas coisas. Pelo meu temperamento de sempre focar uma coisa só, nunca 2 coisas, 3 ao mesmo tempo, né? Então, mas se Deus me escolheu assim para fazer isso, é porque Ele vai me ajudar. Agora, a questão da autoridade e submissão, eu vejo assim de uma forma mais simplificada um pouco. Eu nunca desejo solidariedade de uma pessoa que está casada comigo em primeiro lugar. Se ela tem que ser solidária com Deus. Então, um solidarismo direto comigo, sem uma comunhão com Deus e submissão a Deus, não serve nada, né? Então aí está quebrado todos os princípios da casa
E a gente convive. Né? E eu nunca oscilei assim o tratamento de respeito, de fidelidade assim a Deus, de ter proteção, segurança, provisão, essas partes todas. Eu acho que Deus tem me dado graça. Sim. Agora, é complicado a vida conjugal, como a vida na igreja é muito complicado. Porque a gente não é perfeito, tem fraquezas e tem dificuldades muito grandes, assim, porque eu percebi nessa minha experiência, assim, de 3 matrimônios, né, de que se tu é fiel a Deus, tu vai desagradar muita gente. E isso eu já percebi, e não tem como tu conciliar as duas coisas. Sim. Agora, eu sempre digo, a submissão à autoridade é assim, ó, se tu é solidário e tu tem comprometimento com Deus em primeiro lugar, vai dar tudo certo no meu entendimento, a relação. Não só do casamento, como da igreja também. Agora, se a pessoa foca outras coisas na frente de Deus, não vai dar certo. Entende? Ok. Não vai dar certo. Eu acho que até principalmente o assunto da submissão, né, que eu aqui, a casada da mesa, para falar sobre isso, como esposa, né, se a gente olha para o homem, a gente nunca vai fazer nada, assim, porque tu pensa, é o homem que tá mandando, é isso que quer, né, e pensa assim, mas se a gente olhar para o que Deus ensina, aí a gente consegue, com a graça do Senhor. O que tu quis dizer com isso? Não era particular. É isso aí. Não, assim, mas é que a pessoa que está mais perto da gente enxerga muitas falhas em nós. Sério, né? Enxerga muitos erros. Né? Nós é que não enxergamos em nós. Sim, é verdade. A verdade mas é que assim, olha, é simples isso. Óbvio que por a gente ainda ser jovem, tipo, eu nunca fechei a cabeça dessa forma de achar que eu mando, assim, tipo, que eu... Enfim, a gente tem que render o bloco aqui, tem que conversar sobre os assuntos, né? Mas é um assunto meio particular. Mas assim, ó, a gente tem o nosso marido, que é Cristo, ele é perfeito, a gente não obedece. Né? Imagina para uma mulher obedecer uma pessoa que é totalmente pecadora, então ela tem que olhar só para Cristo, né? Como o Sérgio falou, não sobra nada de bom da gente. A gente até se esforça para cumprir, mas tem muita falha, né? Então tem que olhar para Jesus. E bem assim como foi dito, né? Tanto na questão conjugal como na igreja. Se a gente vai se relacionar com os irmãos, a gente vai olhar os pecados e pensar, mas isso. E a gente nunca vai se tratar como Deus ensinou para nos tratarmos uns aos outros. Então, no final das contas, somos todos mulheres aqui, né? Perfeito, é verdade. Todos esposas. É verdade, olha só. Rendeu o bloco. Em ordem. É verdade. É 56, gente. Estourou o tempo aqui. A gente vai ter que... E finalizando, Sérgio, tá cada vez com menos tempo pra gente falar, cada um fala um pouco, e quando vê, foi seu bloco. É que o assunto é incandescente, né? Então... Mexe com tudo lá dentro. Mexe nas particularidades aí do povo. Sábado de tarde, Novo Hamburgo, pairava algo sobre aquele povo, rapaz. Ninguém queria falar do assunto depois que terminou o encontro. Amém, eu agradeço a Deus aí a comunhão, a participação e até a semana que vem. Amém. Muito obrigado, Sérgio. Só lembrando, pessoal, vamos ter Londrina neste final de semana. Amanhã já temos recepção. Sábado o encontro e você pode assistir pelo YouTube da Rádio TV Menorá e também pelo Facebook Pão de Judá. O agradecimento teve vários e vários comentários aqui, gente. Eu até nem vou conseguir ler 1/3 dos comentários, mas aqui ó, tem uma da Patrícia Michel, sim. Eu lembro do testemunho do irmão Luciano, foi um virar de chave e trouxe esperança para as esposas. Olha aí, um assunto interessante. Ó, a Mariane, nós vemos muitas mulheres falando sobre o casamento, mas hoje, vendo os maridos, trouxe uma nova visão sobre a instituição divina. Quem mais aqui? A Angelita colocou aqui, best compartilhar do programa hoje, muita iluminação. Enfim, vários e vários comentários longos aqui, gente. Muito obrigado por cada um que deixou perguntas, né? Vamos ver se a gente consegue encaixar na semana que vem. E é isso aí, olha, a Patrícia colocou, vivemos muitas vezes fazendo atuações na vida da igreja. Bom, esses assuntos aí é pra gente refletir, né, meus amigos? Muito bons os comentários de vocês e a gente vai ficando por aqui. Tchau, Vitória. Uma boa noite a todos. A gente agradece aí a participação e você pode continuar, né, assistindo as mensagens e pegando mais da visão de Deus. Aí, tchau, Bruno. Grande abraço a todos e nos vemos em Londrina, presencialmente, virtualmente, mas vamos fazer parte das programações na sexta e no sábado. Tchau a todos. Boa, obrigado, Luciano, valeu. Boa noite a todos aí, que Deus abençoe, até a próxima. Aí, o Matheus Pires, nosso
Nosso último dia aqui com o Matheus. Muito obrigado, Matheus, por esses dias aí trabalhando juntos. Tantos anos no estúdio, né? Meu Deus, né? Que Deus abençoe a todos vocês. Obrigado pela parceria aí de estar aí, né? E que Deus possa estar conduzindo vocês aí também nesse programa. Isso aí, gente. Muito obrigado, Matheus. Tá com Deus, o Matheus tem um novo trajeto aí pra seguir, né? Uma nova empreitada. Umas barras. Umas 3 barras aí pra enfrentar. Não é só uma barra, é 3 barras aí. Santa Catarina. Valeu, José. É isso aí, uma ótima noite a todos. Que Deus abençoe e até a próxima. Isso aí, as meninas. A Emília falou alguma coisa ali. Tchau, Emília. Tchau, irmãos. Que Deus abençoe a todos. E uma boa jornada aí pro Matheus, em nome de Jesus. Valeu. Tá certo. E a Esther. Tchau, tchau, Esther. Tchau, gente. A gente se vê segunda. Se conecta com a gente. Isso aí, reciclagem da visão. Vamos receber presbíteros, falar sobre os assuntos encontro de Londrina. E vai render alguma coisa. E segunda a gente vai estar comentando sobre. Até segunda. Valeu. Rádio e TV Menorá apresentou Estúdio Menorá.